Existem mudanças sutis no comportamento, no humor e até na postura de uma mulher que muitas vezes passam despercebidas, mas que revelam algo profundo. Ela está desconectada da sua energia íntima. Não estamos falando apenas da falta de sexo no sentido físico. Estamos falando da ausência de um tipo de conexão que toca o emocional, alimenta a autoestima e equilibra o corpo por inteiro. O que acontece com uma mulher quando essa parte da vida é deixada de lado por muito tempo? A resposta envolve muito mais do que desejo reprimido ou carência. A ciência mostra que a intimidade está ligada diretamente à produção de hormônios fundamentais para o bem-estar, como a ocitocina, a dopamina e a serotonina. Quando essa parte da vida entra em um modo off, o corpo sente. A mente sente. E o comportamento muda. Muitas vezes, ela nem entende o motivo de tanta irritação, apatia ou sensação de vazio. A energia vital parece drenada, e pequenas frustrações do dia a dia ganham um peso desproporcional. O que antes era apenas um intervalo de abstinência, se transforma em um ciclo silencioso de desconexão interna. Neste vídeo, vamos explorar, com base na psicologia e na biologia, os impactos invisíveis da falta de intimidade no corpo e na mente feminina, sem moralismos, sem julgamentos. Apenas fatos, ciência e caminhos possíveis para reencontrar o equilíbrio, o prazer e a autoconexão. Capítulo 1 E a química do corpo feminino. O que acontece sem atividade sexual? Tudo começa de forma quase imperceptível. A mulher sente o corpo mais tenso, o sono fica irregular, o humor oscila sem motivo claro. Mas por trás dessas alterações existe uma explicação concreta e a química do corpo feminino muda significativamente na ausência de estímulo íntimo e conexão emocional. Durante o contato sexual, ou até mesmo em momentos de afeto intenso, o cérebro feminino libera uma combinação poderosa de hormônios, dopamina, serotonina, endorfina e ocitocina. Essa mistura não serve apenas para gerar prazer. Ela regula o humor, alivia o estresse, fortalece o sistema imunológico e cria sensações de bem-estar profundo. A dopamina, por exemplo, é o neurotransmissor do prazer e da motivação. Sua queda pode deixar a mulher apática, sem entusiasmo, com dificuldade para se concentrar ou realizar tarefas simples. A serotonina regula o humor e o sono. Quando está em baixa, surgem sintomas como irritabilidade, insônia e até crises de ansiedade. A ocitocina, chamada de hormônio do amor, é liberada principalmente pelo toque e pelo orgasmo. Sem ela, a mulher tende a sentir-se desconectada emocionalmente, mais insegura e menos propensa a se abrir para vínculos profundos. Já a endorfina, com seu efeito analgésico e calmante, quando ausente, faz com que dores físicas e emocionais sejam sentidas com mais intensidade. O que parece apenas abstinência é, na verdade, uma ausência prolongada de estímulos bioquímicos que sustentam o equilíbrio feminino. E quanto mais tempo essa falta se prolonga, mais o corpo entra em estado de alerta, como se estivesse carente de algo vital. Mas os efeitos não param por aí. Capítulo 2 E emoções em ebulição, oscilações emocionais causadas pela falta de intimidade. Quando falamos de abstinência, a maioria das pessoas imagina apenas o aspecto físico, mas o impacto emocional é ainda mais profundo. A mulher começa a experimentar um tipo de vazio interno difícil de explicar. Não se trata apenas de desejo sexual não realizado. Trata-se da ausência de conexão, de validação emocional e de presença afetiva que, para muitas, são componentes essenciais do equilíbrio mental. Sem esses estímulos, é comum que o humor comece a oscilar. Uma mulher pode passar de momentos de euforia aparente para episódios de irritação ou melancolia sem motivo evidente. Isso acontece porque a intimidade, mais do que um ato físico, é também uma via de autorregulação emocional. Quando há contato, carinho, desejo, há também uma troca de energia que acalma a mente e regula as emoções. Além disso, a autoestima é uma das primeiras áreas afetadas. Com o tempo, algumas mulheres começam a se questionar: será que ainda sou desejável? Será que tem algo errado comigo? Por que me sinto tão distante de mim mesma? Esse tipo de autodiálogo negativo pode abrir espaço para a insegurança, o isolamento e até o sentimento de rejeição, mesmo que não exista um parceiro específico envolvido. É importante entender que essas reações não são sinais de fraqueza ou carência exagerada. Elas são respostas naturais do organismo e da psique à falta de algo que,
para muitas mulheres, representa não apenas prazer, mas pertencimento, conexão e expressão emocional. O sexo é, em muitos casos, um canal de reafirmação da feminilidade. E quando esse canal se fecha por muito tempo, é como se uma parte da identidade feminina perdesse a voz. Esse silêncio emocional pode ser tão pesado quanto invisível. Capítulo 3. A armadilha do autojulgamento. Tem algo de errado comigo? Quando a ausência de intimidade se prolonga, muitas mulheres não apenas sentem um impacto físico e emocional, mas também entram em um ciclo interno perigoso, no do autojulgamento. A mente começa a buscar culpados, e quase sempre, a primeira pessoa apontada é ela mesma. Será que estou me tornando fria? Será que perdi o interesse em tudo? Por que ninguém se aproxima de mim mais? Essas perguntas se tornam frequentes. E o pior, quase sempre, vêm acompanhadas de culpa ou vergonha. Como se o fato de não estar vivendo uma vida sexual ativa invalidasse sua feminilidade ou seu valor. Esse tipo de pensamento não surge do nada. Ele é alimentado por uma sociedade que, ao mesmo tempo em que erotiza o corpo feminino, cobra que a mulher esteja sempre em controle, sempre seletiva, sempre obedecente. O resultado? Um conflito interno entre desejo e repressão. Ela quer sentir, mas se sente errada por querer. Quer se conectar, mas tem medo de se machucar ou ser julgada. Com o tempo, esse conflito pode se transformar em bloqueios reais. Algumas mulheres começam a evitar situações onde poderiam sentir atração ou intimidade, por medo de reviver frustrações passadas. Outras desenvolvem sintomas físicos, como tensão pélvica, dor durante o toque ou perda total da libido. E tudo isso, muitas vezes, acontece em silêncio. Sem que ninguém perceba. Sem que ela mesma saiba exatamente por que está se sentindo tão distante de si. Mas o corpo não mente. Ele continua tentando comunicar que algo está fora do eixo. Capítulo 4. Os sinais físicos que o corpo manda, se ela ignora. O corpo feminino tem sua própria linguagem, se quando algo está em desequilíbrio, ele começa a se expressar. O problema é que, na correria do dia a dia, muitas mulheres ignoram esses sinais ou os tratam como coisas normais. Mas não são. A falta de intimidade frequente pode causar impactos diretos na saúde física. Um dos primeiros sinais é a tensão muscular, especialmente na região do quadril e lombar. Isso acontece porque essa área está diretamente ligada à energia sexual, e quando reprimida ou bloqueada, o corpo manifesta esse acúmulo em forma de rigidez e desconforto. Outro sintoma comum é o cansaço crônico. Sem a liberação dos hormônios de prazer e bem-estar, como a endorfina e a dopamina, o organismo perde seu combustível natural de energia. A mulher sente-se constantemente exausta, mesmo dormindo bem. Atividades simples exigem um esforço desproporcional, como se o corpo estivesse funcionando em modo econômico. A pele também fala. A queda na produção de colágeno e a diminuição do fluxo sanguíneo causado pela ausência de estímulo íntimo pode deixar a pele opaca, sem viço, e até acelerar o envelhecimento. O mesmo vale para o brilho dos olhos, o volume dos lábios, o aspecto do cabelo, tudo parece perder vitalidade aos poucos. E, talvez o mais preocupante, o sistema imunológico tende a enfraquecer. A intimidade regular tem efeito anti-inflamatório natural e reforça a defesa do organismo. Sem ela, é comum surgirem resfriados recorrentes, infecções ginecológicas e dores de cabeça frequentes. Ela pode não ligar os pontos, mas o corpo está pedindo ajuda. Capítulo 5. E o isolamento silencioso, quando ela se afasta de tudo, e de todos. Com o tempo, a ausência de intimidade começa a afetar também a forma como a mulher se relaciona com o mundo ao seu redor. Não é só o desejo físico que diminui, se é o interesse geral pela vida, pelas pessoas, pelos momentos simples. Ela entra, pouco a pouco, em um isolamento silencioso que ninguém percebe. Nem ela. Esse afastamento pode começar sutilmente, ela para de se arrumar como antes, evita encontros com amigos, rejeita convites para sair, mesmo que inconscientemente. O contato humano, físico e emocional, passa a parecer cansativo, invasivo ou até desnecessário. Mas, na verdade, é uma defesa. É como se,
Para não sentir mais a ausência da intimidade, ela resolvesse anestesiar também outras formas de conexão. O toque, o olhar, a conversa íntima, tudo vira uma lembrança distante. E nesse afastamento, a solidão cresce. Só que agora, ela não é mais uma escolha, é uma prisão. Esse isolamento emocional não significa necessariamente que a mulher está deprimida. Mas ela está, sim, desconectada de uma parte essencial de si mesma e a capacidade de se entregar, de se sentir desejada, viva, pulsante. E quanto mais ela se afasta, mais difícil se torna voltar. Porque, nesse estado, o medo de se frustrar de novo, de se expor, de não ser suficiente, se torna maior do que o desejo de viver plenamente. É nesse ponto que muitas mulheres aceitam o mínimo. Relacionamentos mornos, rotinas repetitivas, emoções rasas, tudo para não encarar o vazio que ficou onde antes havia intensidade. Mas ainda há caminhos para quebrar esse ciclo. Capítulo 6 – Redescobrindo o prazer e como reconectar com sua energia sexual. Sair desse ciclo de desconexão exige mais do que simplesmente voltar a ter relações sexuais. Na verdade, o primeiro passo não envolve outra pessoa, se envolve a própria mulher. É sobre reaprender a sentir, a se olhar com desejo, a se reconectar com o próprio corpo e a própria essência. A energia sexual é uma força vital. Ela não existe apenas para o prazer físico, mas também para alimentar a criatividade, o poder pessoal, a autoestima e até a espiritualidade. Quando essa energia está bloqueada, tudo na vida parece travar. Mas quando ela volta a fluir, o brilho nos olhos reaparece. Uma das formas mais eficazes de reativar essa conexão é por meio do autoconhecimento. Práticas como meditação, respiração consciente, yoga pélvica e toque intencional, sem pressa ou cobrança, ajudam a mulher a resgatar a sensibilidade e o respeito pelo próprio ritmo. Nesse processo, não se trata de buscar performance, mas de cultivar presença. A sensualidade, por exemplo, pode ser reconectada com gestos simples e dançar sozinha ao som de uma música que mexe com o corpo, usar uma roupa que a faz se sentir poderosa, olhar-se no espelho com carinho em vez de julgamento. Pequenos rituais de cuidado que despertam a lembrança de que o corpo é um templo, se merece ser celebrado. E se houver abertura para isso, buscar terapias que trabalham o campo emocional e energético pode ser transformador. Muitas mulheres redescobrem seu prazer não através de alguém, mas através de um processo íntimo e profundo de reencontro consigo mesmas. Porque quando a mulher volta a se sentir viva por dentro, o mundo inteiro percebe. Capítulo 7 – A mulher que renasce, dos efeitos positivos de uma sexualidade ativa e consciente. Quando a mulher rompe o ciclo de desconexão e desperta novamente para sua própria energia sexual, algo profundo acontece, ela renasce. E esse renascimento vai muito além do físico, se ele atinge sua forma de pensar, de se posicionar, de se relacionar consigo mesmo e com o mundo. Com uma sexualidade ativa e consciente, os níveis hormonais se equilibram naturalmente. O humor melhora, o sono se regula, a disposição volta. Mas o mais impressionante é a mudança sutil e poderosa na forma como ela passa a ocupar os espaços ao seu redor. A mulher que está em contato com sua essência se movimenta com mais firmeza, olha nos olhos com mais presença e fala com mais segurança. Essa energia é magnética. Não depende de corpo padrão, maquiagem ou aprovação externa. É uma força que nasce de dentro, de alguém que se conhece, se respeita e se permite sentir. Muitos homens, e até outras mulheres, não conseguem explicar o que mudou. Mas percebem. É aquele tipo de mulher que chega e a energia do ambiente muda. Porque ela não precisa provar nada. Ela simplesmente é. E isso se reflete em todas as áreas da vida, ela escolhe melhor com quem se relaciona, impõe limites com mais clareza, se entrega com mais consciência e recebe com mais gratidão. O prazer deixa de ser uma necessidade externa e se torna uma expressão natural do amor próprio. Esse é o poder de uma mulher conectada com sua sexualidade, ela não busca se preencher, se ela transborda. A verdade é que poucos têm coragem de dizer. Se você chegou até aqui, percebeu que a ausência de intimidade vai muito além do que o olhar superficial costuma enxergar. Estamos falando de identidade, de energia, de vida pulsando ou se apagando aos poucos.
E o mais assustador é que isso acontece em silêncio, todos os dias, com milhares de mulheres que nem sabem o que estão perdendo. Agora que você entende os sinais, pode olhar para elas com mais empatia ou para si mesmo com mais clareza. Porque essa conversa não é apenas sobre sexo, é sobre reconexão, presença e verdade. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Pode ser a virada de chave na vida de alguém. E lembra, o corpo fala. Mas só os atentos conseguem ouvir. Se você deseja aprofundar ainda mais o seu autocontrole e viver com sabedoria a cada dia, recomendo fortemente o Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Esse livro é uma fonte diária de inspiração para manter sua mente clara e equilibrada diante de qualquer situação. Esse é o primeiro link da descrição. E para fortalecer seus relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais, não deixe de conferir o livro Nós, Como Criar Conexões Mais Profundas e Fortalecer Seus Relacionamentos. Confira o link na descrição deste vídeo, comece a transformar suas interações agora mesmo. Saiba ainda mais sobre como construir relacionamentos saudáveis e evitar armadilhas emocionais. Clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. E não se esqueça de se inscrever no canal Real Estoico e ativar o sino de notificações para acompanhar todas as dicas e insights que podem transformar sua vida. Te vejo no próximo vídeo.